Bom, outro exemplo, utilizando a matriz 2x2, que faz sentido compartilhar, é justamente o processo que a gente utilizou também no plano de longo prazo Recife, onde a gente também utilizou a matriz para identificar potenciais caminhos desejáveis em parceria com o governo local. Também no nosso cenário, dentro do nosso processo de construção, a gente utilizou a matriz, porém utilizando dois eixos distintos, onde no eixo vertical a gente quis analisar o contexto externo, macropolítico, naturalmente olhando da escala de Recife para fora, trazendo um olhar estadual, regional, nacional e global. E também o eixo horizontal, que seria o eixo de execução da governança, do modelo governamental, onde a gente teria um extremo, um modelo governamental da prefeitura municipal de manutenção, ou seja, que não conseguiria evoluir rapidamente, e um outro extremo de grande mudança, onde a gestão pública tivesse abordagens ágeis para evoluir e conseguir executar os projetos. E o ambiente externo, a gente teria um extremo superior, um ambiente externo favorável, e o ambiente oposto, um ambiente externo desfavorável. E cada um desses cenários, eu vou mostrar, a gente acaba estruturando não apenas uma narrativa, ou seja, como é esse cenário, descrevendo isso de uma maneira narrativa, mas também identificando quais são as variáveis, quais são os indicadores e macrotemas que estão relacionados a cada um desses cenários. Ou seja, novamente, a gente identificou e decidimos, priorizamos isso com a gestão pública e as organizações para entender quais são esses macrotemas, quais são esses vetores de mudança, onde a gente definiu o contexto macropolítico e a maturidade interna para executar os projetos. A partir disso, a gente definiu esses extremos, o contexto macropolítico, um ambiente externo favorável ou um ambiente externo macropolítico desfavorável, e o ambiente de maturidade interna de alta maturidade ou de baixa maturidade. Ou seja, esses foram os 4 extremos que nós definimos a partir desses 2 vetores de mudança. A partir disso, a gente combinou essas polaridades para pensar nesses 4 cenários. O primeiro cenário, que a gente chamou de desenvolvimento integrado, quando a gente tivesse um alto nível de maturidade interna e também um ambiente macropolítico favorável. Porém, quando a gente tivesse um ambiente externo favorável, porém um ambiente interno de baixa maturidade, a gente teria o que a gente chamou de desperdício de oportunidades. Analisando um ambiente externo desfavorável e um ambiente interno também desfavorável, a gente teria um baixo crescimento e uma alta desigualdade. E, por fim, quando a gente tivesse um ambiente externo desfavorável, porém um ambiente de alta maturidade interna, a gente teria o que a gente chamou de superação na adversidade. E no documento estratégico, cada um desses cenários, a gente desenvolveu a narrativa, ou seja, como é que esses cenários eles iriam se comportar, como é que é o contexto da gestão pública, os contextos macroeconômicos externos e quais são, a partir desse cenário, as oportunidades, identificando quais são as variáveis e os indicadores que deveriam ser monitorados para entender se nós estamos alcançando esse cenário. Novamente, o objetivo não é entender e definir o nosso caminho, não é escolher um dos cenários, mas sim a gente identificar quais são as principais variáveis, o que a gente chamou de determinantes dentro de cada um desses cenários, para que a partir desse mapeamento a gente pudesse estruturar a nossa própria estratégia. Poderia inclusive ser um desses cenários, isso não é excludente, mas também poderia ser a combinação de um conjunto de fatores de cada um desses cenários que pudesse fazer parte da nossa estratégia de futuro. A partir dessa combinação, dessa construção de cenários, a gente também fez uma reflexão com os nossos indicadores que a gente construiu no início do projeto. Ou seja, dentro da lista dos mais de 200 indicadores que a gente monitorou, como é que cada um desses cenários iria se comportar. Como vocês estão vendo, a gente comparou os 4 cenários para cada um desses indicadores. Como é que a cidade do Recife iria evoluir nesse cenário com esse indicador e assim por diante, para que de fato a gente pudesse entender como é que nós poderíamos nos preparar e de fato construir a nossa própria estratégia a partir desse mapeamento de cenários. Ou seja, em geral, quando a gente vai construir
esse tipo de cenários, ele acaba sendo composto tanto pela narrativa textual, descrevendo o cenário futuro, também quais são os principais fatores ou macrotemas que compõem esse cenário, né? Então a gente acaba esmiuçando e entendendo, beleza, esse cenário ele está relacionado a esses indicadores, a esses macrotemas, e também essa camada de métricas, né? Métricas e indicadores, para a gente conseguir monitorar, inclusive na nossa estratégia final, se eu estou me aproximando do cenário A, do cenário B, do cenário C ou do cenário D. Ou seja, os cenários, muitas vezes, eles servem para balizar, inclusive olhando para esse futuro, qual é o caminho que nós estamos seguindo. Se a gente está seguindo um determinado cenário ou se nós estamos nos aproximando de um outro cenário. Bom, pessoal, esse foi um pouco do processo de construção de cenários que eu gostaria de compartilhar com vocês, entendendo que ele é parte da estratégia maior de futuros. Ou seja, a partir de tudo que nós pesquisamos, o que nós identificamos, a partir de todas as análises dessas informações, eu vou ter insumos suficientes para que a gente possa construir quais são os cenários desejáveis, quais são os caminhos que nós gostaríamos de traçar e também quais são os caminhos que nós gostaríamos de evitar. Espero que você tenha gostado desse módulo e a gente se vê no próximo encontro. Até mais!